Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu pretendo falar sobre a capa da revista Time. Não sei se vocês observaram, mas só de um ponto só, porque senão vai ficar um vídeo gigante. Aquele ponto, vocês perceberam? Eu estava vendo isso no Zé Graça ontem, que sobre a final da Copa do Mundo, que meio que já tava ali, muita gente achando que era Portugal. Isso daí eu não tô falando de futebol não, tá, galera? Isso daí é do nosso assunto mesmo, que a gente gosta dessas viagens. A capa da revista é um jogador chutando uma bola, só que essa bola ela sai com vários fios, né? Eu vou colocar a capa dela aqui, justamente essa parte. E nesse fio tem outro jogador que parece que tá desabando, é um jogador com uma camisa azul com short preto, praticamente igual ao uniforme da Argentina. Então estão dizendo que essa final já estava premeditada ali. E outro ponto interessante ali que você observa uns comprimidos, como se fosse algum vírus, alguma coisa desse tipo que poderia possivelmente se espalhar após a Copa do Mundo, né? Estaria interligado ali e a Copa do Mundo ia gerar esses novos problemas no mundo, como se já não bastasse os que a gente tem de guerra, inflação, preço das coisas subindo de forma absurda. Então vai muito daquela questão que eu tenho batido bastante, que eu acho que a gente vive praticamente numa simulação virtual, ou alguma simulação de algum tipo, como os Vedas lá descrevem muito bem, que isso ficou muito esquecido durante muito tempo. Quem trouxe de volta meio que para o Ocidente, ou quem revelou isso foi o Schopenhauer, a questão do véu de Maia, que o que os nossos sentidos observam, sentem, enxergam, são tudo ilusões de um mundo verdadeiro. Basicamente, pegando assim, é a caverna de Platão, né? É basicamente isso, que o que a gente vê, na verdade, é uma projeção do que é de fato verdadeiro. E possivelmente a gente tá nesse limbo aí existencial, e cada vez mais com a capacidade virtual de simular esses sentimentos, essas sensações, essas novas realidades que podem surgir. O nosso mundo de verdade cada vez vai mais ficando distante, né? A gente tende a caminhar para um processo de robotização mesmo. Isso eu tenho percebido na sociedade no geral, né? As datas, elas não são mais comemoradas de uma forma espontânea, como se nós realmente se importássemos com aquilo. Elas são comemoradas mais por tradição e obrigação, porque se não fizer vai ficar feio. Seja aniversário, seja Natal, Ano Novo, festa junina, todas essas festas, na verdade, cristãs que a gente tem, né? E olha só, eu falo isso com a minha visão limitada de mundo, sabe? Eu sei que cada pessoa vive um universo, cada pessoa tem a percepção e cria o mundo da forma como ela enxerga, como ela sente. Então, assim, o que eu falo é o que eu sinto e o que eu enxergo. Você pode discordar, você pode ter sua opinião, isso é 100% válido e benéfico, porque é só assim que a gente aprende, né? Então, eu venho observando isso, que as coisas, elas se tornaram muito mais por obrigação do que por alegria, curtição, né? Ou só por curtição. Festa junina porque eu quero comer milho, quero comer canjica. Não é pela festa junina em si. A Copa do Mundo, para mim, é o maior exemplo disso. Eu lembro quando a gente era criança ali, tinha jogo da seleção brasileira, tudo parava. Hoje em dia, tanto faz como tanto fez. Ou você faz um aniversário, ou você faz alguma situação, as pessoas estão um pouco se importando para aquilo dali. Outra coisa que eu entendo quem faça e tal, mas é o rodízio. Aí todo mundo vai ficar numa mesa, cada um fica separado mexendo no celular, sabe? Não tem mais aquela coisa, aquela alegria de viver que o ser humano tinha. Tá tudo muito robotizado e infelizmente eu vejo as coisas se caminhando cada vez mais para esse tipo de relação. E isso falam muito que os ultraterrestres, né, no caso, eles eram como nós, como os P-37, que somos nós daqui a 37 mil anos e estão voltando,
para tentar resolver algumas coisas para que o mal que aconteceu a eles lá na frente não aconteça. E os P-47 também, que somos nós daqui a 47 mil anos. Então, que eles passaram por um processo de tanta robotização que eles perderam o que torna a gente humano. Eles perderam a sensibilidade. Então, o nosso caminho, ele está sendo meio que desenhado para essa coisificação do ser humano. Muita gente fala do livro de 1984, mas eu discordo em parte porque o verdadeiro domínio, ele não é bruto como no 1984, que é uma coisa mais militarizada. Foi uma coisa lá que o George Orwell escreveu baseado muito no que acontecia na União Soviética. Só que o verdadeiro domínio para mim foi o Aldous Huxley, que escreveu, que basicamente é o Admirável Mundo Novo, que as pessoas, ao invés de serem procriadas de forma natural, elas são produzidas in vitro, e cada compartimento ali que é gerado um ser humano, cada tubo de ensaio ali, recebe uma quantidade de oxigênio. E essa quantidade de oxigênio determina a casta que a pessoa vai nascer. Então é algo assim bizarro, mas que possivelmente vai acontecer. Por exemplo, a casta alfa lá, a mais importante, a que domina tudo, eles recebem uma quantidade de oxigênio tão boa que eles nascem mais inteligentes, eles nascem maiores, eles nascem mais fortes, enquanto a última casta nasce mais deficiente de tudo. E ela vai ter uma vida deficiente de tudo durante o percorrer todo. Deficiente de proteína, deficiente de dignidade. E a gente não vê muito diferente do que isso está acontecendo, não. Porque se você vê uma criança que nasce numa família desestruturada, ela cresce toda aquela fase de aprendizagem, de desenvolvimento, sem a proteína adequada, sabe? Sem os nutrientes, sem a educação que os pais têm que dar, sabe? Sem nada. Enquanto a outra criança nasce sendo bem alimentada, bem educada. Então a gente já está nesse processo de criação de castas há muito tempo. Seja numa sociedade capitalista, socialista, individualista, coletivista, enfim. É um processo que ocorre, só que foi a forma que a gente descobriu de se desenvolver também, porque antes disso era a barbárie, entendeu? Então a gente vive sempre uma balança ali, numa dicotomia, o que é bom, o que é ruim, o que é não tão ruim. Então, acabou que eu comecei com a Copa do Mundo, tô terminando Admirável Mundo Novo. Mas, pessoal, sejam muito bem-vindos aí, continuem nos seguindo e forte abraço.